Capítulo 15. A ciência. Epígrafe. Jamais nos esqueçamos que muitos antes de nós, as ciências e a filosofia combateram os tiranos. Seus constantes esforços fizeram a revolução. Como homens livres e gratos, devemos estabelecê-las entre nós e para sempre cuidar delas com devoção, pois as ciências e a filosofia manterão a liberdade que conquistamos. De um membro da Convenção. Os problemas da ciência, comentava Goethe, são com grande frequência problemas de carreira. Uma única descoberta pode tornar um homem famoso e lançar o princípio de sua fortuna como cidadão. Todo fenômeno observado pela primeira vez é uma descoberta, e toda descoberta é uma propriedade. Mexa-se na propriedade de um homem e logo suas paixões vêm à tona. Diálogos com Eckermann, 21 de dezembro de 1823. Parte 1. Traçar um paralelo entre as artes e as ciências é sempre perigoso, pois as relações entre cada uma delas e a sociedade em que vicejam são muito diferentes. Mas as ciências também refletiram na sua marcha a revolução dupla, em parte porque esta lhes colocou nova e específica exigência, em parte porque lhes abriu novas possibilidades e confrontou-as com novos problemas, e em parte porque sua própria exigência sugeria novos padrões de pensamento. Não desejo deduzir disto que a evolução das ciências entre 1789 e 1848 possa ser analisada exclusivamente em termos dos movimentos da sociedade que as rodeavam. A maior parte das atividades humanas tem sua lógica interna, que determina ao menos uma parte de seu movimento. O planeta Netuno foi descoberto em 1846, não porque algo alheio à astronomia encorajasse seu descobrimento, mas porque as tabelas de Bouvard, em 1821, demonstraram que a órbita do planeta Urano, em 1781, apresentava inesperados desvios dos cálculos, porque por volta do final da década de 1830, esses desvios tinham se tornado maiores e foram experimentalmente atribuídos a distúrbios produzidos por algum corpo celeste desconhecido. E porque vários astrônomos começaram a calcular a posição deste corpo. Contudo, mesmo o mais apaixonado crente na imaculada pureza da ciência pura é consciente de que o pensamento científico pode, ao menos, ser influenciado por questões alheias ao campo específico de uma disciplina. Ainda que só porque os cientistas, até mesmo os mais antimundanos dos matemáticos, vivem em um mundo mais vasto que o das suas especulações. O progresso da ciência não é um simples avanço linear, cada estágio determinando a solução de problemas anteriormente implícitos ou explícitos nele, e por sua vez colocando novos problemas. Este avanço também prossegue pela descoberta de novos problemas, de novas maneiras de enfocar os antigos, de novas maneiras de enfrentar ou solucionar velhos problemas, de campos de investigação inteiramente novos, de novos instrumentos práticos e teóricos de investigação. Em todo, ele há um grande espaço para o estímulo à formação do pensamento através de fatores externos. Se, de fato, a maioria das ciências em nosso período tivessem avançado de uma simples forma linear, como foi o caso da astronomia, que permaneceu substancialmente dentro da sua estrutura newtoniana, tais considerações poderiam não ser muito importantes, mas, como veremos, nosso período foi de novos pontos de partida radicais em alguns campos do pensamento, como na matemática, do despertar de ciências até então adormecidas, como a química, da virtual criação de novas ciências, como a geologia, e da injeção de novas ideias revolucionárias em outras ciências, como as ciências sociais e biológicas. Da forma como aconteceu com todas as demais forças, as exigências diretas feitas aos cientistas pelo governo ou a indústria estavam entre as menos importantes. A Revolução Francesa mobilizou-os, colocando o geometra e o engenheiro Lazare Carnot à frente do esforço de guerra jacobino, o matemático e físico Monge, ministro da Marinha em 1792 a 3, e uma equipe de matemáticos e químicos à frente da produção bélica, como antes havia encarregado o químico e economista Lavoisier do preparo de uma estimativa da renda nacional. Aquela foi, talvez, a primeira ocasião na história em que o cientista, enquanto tal, fez parte do governo, embora isto tenha sido de maior importância para o governo do que para a ciência. Na Grã-Bretanha, as principais indústrias de nosso período foram as têxteis de algodão, as do carvão, do ferro, as ferrovias e as de construção de navios mercantes.
Os conhecimentos que revolucionaram estas indústrias foram os de homens empíricos, talvez demasiadamente empíricos. O herói da revolução da ferrovia britânica foi George Stephenson, que não era culto do ponto de vista científico, mas um intuitivo que adivinhava as possibilidades de uma máquina, um super artesão mais que um técnico. As tentativas de cientistas como Babbage para se tornarem úteis às ferrovias, ou de engenheiros como Brunel para estabelecê-las sobre bases racionais e não simplesmente empíricas, não deram resultados. Por outro lado, a ciência se beneficiou tremendamente com o surpreendente estímulo dado à educação científica e técnica, e com o menos surpreendente apoio dado à investigação durante nosso período. Aqui, a influência da Revolução Dupla é bastante clara. A Revolução Francesa transformou a educação técnica e científica de seu país, principalmente devido à criação da Escola Politécnica, 1795, que pretendia ser uma escola para técnicos de todas as especialidades, e do primeiro esboço da Escola Normal Superior, de 94, que seria firmemente estabelecida como parte de uma reforma geral da educação secundária e superior por Napoleão. Também fez renascer a definhante Academia Real, 95, e criou, no Museu Nacional da História Natural, 94, o primeiro centro genuíno de pesquisa fora das ciências físicas. A supremacia mundial da ciência francesa durante a maior parte do nosso período se deveu quase certamente a estas importantes fundações, notadamente a Politécnica, um turbulento centro do jacobinismo e liberalismo que atravessou todo o período pós-napoleônico e o incomparável criador de grandes matemáticos e físicos. A Escola Politécnica teve imitadores em Praga, Viena e Estocolmo, em São Petersburgo e em Copenhague, em toda a Alemanha e Bélgica, em Zurique, em Massachusetts, mas não na Inglaterra. O choque da Revolução Francesa também sacudiu a letargia educacional da Prússia, e a nova Universidade de Berlim, 1806 a 1810, fundada como parte do despertar prussiano, tornou-se o modelo da maioria das universidades alemãs que, por sua vez, viriam criar o padrão das instituições acadêmicas em todo o mundo. Uma vez mais, nenhuma reforma desse tipo se deu na Grã-Bretanha, onde a revolução política nada ganhou nem conquistou. Mas a imensa riqueza do país, que tornava possível a criação de laboratórios particulares como o de Henry Cavendish e o de James Joule, e a pressão geral das pessoas inteligentes da classe média por uma educação técnica e científica, obteve bons resultados. O conde de Romford, um peripatético aventureiro ilustrado, fundou a Instituição Real em 1799. Sua fama entre os leigos baseava-se principalmente em suas famosas conferências públicas, mas sua verdadeira importância reside nas facilidades únicas para a ciência experimental, que concedeu a Humphrey Davy e Michael Faraday. Foi, de fato, um primeiro exemplo do laboratório de pesquisa. Associações para o progresso da ciência, como a Sociedade Lunar de Birmingham e a Sociedade Filosófica e Literária de Manchester, mobilizaram a ajuda dos industriais nas províncias. John Dalton, fundador da teoria atômica, saiu desta última sociedade. Em Londres, os radicais benthamitas fundaram, ou melhor, assumiram o controle e modificaram o Instituto dos Mecânicos de Londres, atualmente Birkbeck College, como uma escola para técnicos, a Universidade de Londres como uma alternativa para a sonolência de Oxford e Cambridge, e a Associação Britânica para o Progresso da Ciência, de 1831, como uma alternativa para o torpor aristocrático da degenerada sociedade real. Não eram fundações destinadas a acalentar a busca do conhecimento puro por si mesmo, já que este tipo de instituição demorou mais a surgir. Mesmo na Alemanha, o primeiro laboratório universitário de pesquisa química, o de Liebig, em Gießen, não foi instalado até 1825. Seria desnecessário dizer que sua inspiração foi francesa. Havia instituições para formar técnicos, como na França e na Grã-Bretanha, professores, como na França e na Alemanha, ou para criar na juventude um espírito de serviço a seu país. A era revolucionária, portanto, fez crescer o número de cientistas e eruditos e estendeu a ciência em todos os seus aspectos. E ainda mais, viu o universo geográfico das ciências se alargar em duas direções. Em primeiro lugar, o progresso do comércio e o progresso da exploração abriram novos horizontes do mundo ao estudo científico e estimularam o pensamento sobre eles. Um dos maiores gênios científicos do nosso período, Alexandre von Humboldt,
contribuiu primordialmente desta forma para o progresso da ciência, como um incansável viajante, observador e teórico nos campos da geografia, etnografia e história natural, embora sua nobre síntese de todo o conhecimento, a obra de Cosmos, não possa ser definida dentro dos limites de disciplinas particulares. Em segundo lugar, o universo da ciência se ampliou para abraçar países e povos que, até então, só tinham dado contribuições insignificantes. A lista de grandes cientistas de, digamos, 1750 contém muitos poucos que não sejam franceses, britânicos, alemães, italianos e suíços. Mas a lista menor dos grandes matemáticos da primeira metade do século XIX contém o nome de Henri Abel, da Noruega, de Janusz Bolyai, da Hungria, e de Nikolai Lobachevsky, da remota cidade de Kazan. Aqui, mais uma vez, a ciência parece refletir a ascensão das culturas nacionais fora da Europa Ocidental, o que é também um surpreendente produto da era revolucionária. Este elemento nacional, na expansão da ciência, se refletiu, por seu turno, no declínio do cosmopolitanismo que havia sido então característico entre as pequenas comunidades científicas do século XVII e XVIII. A era da itinerante celebridade internacional que, como Euler, viajou a Basileia e São Petersburgo e daí para Berlim, voltando à corte de Catarina a Grande, passou com os velhos regimes. Daí em diante, o cientista permaneceria dentro de sua área linguística, exceto para pequenas visitas, comunicando-se com seus colegas através dos jornais especializados, tão típicos produtos desse período. As Atas da Real Sociedade, de 1831, as Comptes Réduits de l'Académie des Sciences, 1837, as Aias da Sociedade Filosófica Americana, 1838, ou as novas revistas especializadas tais como o Journal für Chemie und Angewandte Mathematik, de Crelle ou os Anais da Química e Física, de 1797. Parte 2. Antes que possamos julgar a natureza do impacto da Revolução Dupla sobre as ciências, seria conveniente analisar brevemente o que aconteceu com elas. No todo, as clássicas ciências físicas não foram revolucionadas, isso é, permaneceram substancialmente dentro dos termos de referência estabelecidos por Newton, ou continuando as linhas de pesquisas já seguidas no século XVIII, ou expandindo as antigas descobertas fragmentárias e coordenando-as em sistemas teóricos mais amplos. Assim, o mais importante dos novos campos abertos, e o único que teve imediatas consequências tecnológicas, foi o da eletricidade, ou melhor, o do eletromagnetismo. 5 datas importantes, 4 delas em nosso período, marcaram seu progresso decisivo. 1786, quando Galvani descobriu a corrente elétrica, 1799, quando Volta construiu sua bateria, 1800, quando a eletrólise foi descoberta, 1820, quando Ørsted descobriu a conexão entre a eletricidade e o magnetismo, 1831, quando Faraday estabeleceu as relações entre todas estas forças, e por acaso serviu como pioneiro de um enfoque da física, em termos de campos em vez de impulsos mecânicos, que se antecipava à era moderna. A mais importante das novas sínteses teóricas foi a descoberta das leis da termodinâmica, isto é, das relações entre calor e energia. A revolução que transformou a astronomia e a física em ciências modernas ocorreu no século XVII. A que criou a química estava em pleno desenvolvimento no início do nosso período. De todas as ciências, esta foi a mais íntima e imediatamente ligada à prática industrial, especialmente aos processos de tingimento e branqueamento da indústria têxtil. Além do mais, seus criadores foram não só homens práticos, ligados a outros homens práticos, como Dalton, da Sociedade Filosófica e Literária de Manchester, e Priestley, na Sociedade Lunar de Birmingham, como também, algumas vezes, revolucionários políticos, embora moderados. 2 deles foram vítimas da Revolução Francesa. Priestley, nas mãos da turba conservadora do Partido Tory, por simpatizar excessivamente com ela, e o grande Lavoisier na guilhotina, por não simpatizar o suficiente, ou melhor, por ser um grande homem de negócios. A química, como a física, foi proeminentemente uma ciência francesa. Seu verdadeiro fundador, Lavoisier, de 1743 a 94, publicou seu fundamental Tratado Elementar de Química no próprio ano da Revolução, e a inspiração para os avanços químicos
e especialmente a organização da pesquisa química em outros países, mesmo naqueles que viriam a ser mais tarde os principais centros de pesquisa química, como a Alemanha, foi primeiramente francesa. Os principais avanços antes de 1789 consistiram em estabelecer uma ordem elementar no emaranhado de experiências empíricas, através da elucidação de certos processos químicos fundamentais, tais como a combustão, e de alguns elementos fundamentais, como oxigênio. Também trouxeram uma medição quantitativa precisa de um programa de ulteriores investigações. O conceito crucial de uma teoria atômica, fundada por Dalton, tornou possível a invenção da fórmula química, e com isso a abertura do estudo da estrutura química, ao que se seguiu uma abundância de novos resultados experimentais. No século XIX, a química viria a ser uma das mais vigorosas de todas as ciências, e consequentemente foi uma ciência que atraiu, como acontece com todo assunto dinâmico, uma massa de homens capazes. Entretanto, a atmosfera e os métodos da química continuaram em grande parte a ser os mesmos do século XVIII. A química teve, entretanto, uma implicação revolucionária. A descoberta de que a vida poderia ser analisada em termos de ciências inorgânicas, Lavoisier descobriu que a respiração é uma forma de combustão do oxigênio. Rouelle descobriu em 1828 que um composto até então só encontrado em coisas vivas, a ureia, podia ser sintetizado no laboratório, abrindo assim o vasto e novo campo da química orgânica. Ainda assim, apesar de haver sido superado o grande obstáculo para o progresso, a crença de que a matéria viva obedecia às leis naturais fundamentalmente diferentes da matéria inerte, nem o estudo da mecânica nem o da química permitiram ao biólogo avançar muito. O avanço mais fundamental da biologia neste período, a descoberta feita por Schleiden e Schwann, de todas as coisas vivas eram compostas de multiplicidades de células, estabeleceu uma espécie de equivalente na teoria atômica para a biologia, mas uma biofísica e uma bioquímica maduras ainda estavam muito longe. Uma revolução ainda mais profunda, pela própria natureza do assunto, menos óbvia do que a ocorrida na química, se deu em relação à matemática. Contrariamente, a física, que continuou dentro dos termos de referência do século XVII, e a química, que respirava forte através da porta aberta do século XVIII, a matemática em nosso período entrou em um universo inteiramente novo, muito além do universo dos gregos, que ainda dominava a aritmética e a geometria plana, e daquele do século XVII, que dominava a análise. Poucos, exceto os matemáticos, apreciarão a profundidade da inovação trazida para a ciência pela teoria das funções de complexos variáveis, Gauss, Cauchy, Abel, Jacobi, da teoria dos grupos, Cauchy e Galois, ou dos vetores, Hamilton. Mas até então o leigo é capaz de compreender o alcance da revolução pela qual o russo Lobachevsky e o húngaro Bolyai derrubaram a mais permanente das certezas intelectuais, a geometria euclidiana. Toda a majestosa e inabalável estrutura da lógica euclidiana se apoiava em certas suposições, uma das quais o axioma de que as paralelas nunca se encontram. Não é nem evidente nem comparável. Hoje em dia pode parecer elementar construir uma geometria igualmente lógica com base em alguma outra suposição. Por exemplo, Lobachevsky, Bolyai, de que uma infinidade de paralelas a qualquer linha L pode passar pelo ponto P, ou Riemann, de que nenhuma linha paralela à linha L passa pelo ponto P. Tanto mais quanto podemos construir superfícies reais às quais estas regras se aplicam. Assim, a Terra, na medida em que é um globo, se adapta às suposições riemannianas e não às euclidianas. Mas chegar a estas suposições no princípio do século XIX era um ato de audácia intelectual comparável a colocar o Sol e não a Terra no centro do sistema planetário. Capítulo 3, Parte 3. A revolução matemática passou despercebida, exceto para alguns especialistas, em assuntos notórios de por sua distância da vida cotidiana. A revolução das ciências sociais, por outro lado, não podia deixar de abalar o leigo, já que lhe afetava visivelmente, em geral, segundo se acreditava, para o pior.
Os eruditos e amantes das ciências nos romances de Thomas Love Peacock estão geralmente banhados de simpatia ou de um ridículo afetuoso, não acontecendo o mesmo com os economistas e propagandistas da STEAM Intellect Society. Para sermos precisos, houve duas revoluções cujos cursos convergem para produzir o marxismo como a mais abrangente síntese das ciências sociais. A primeira delas, que dava continuidade ao brilhante pioneirismo dos racionalistas do século XVII e XVIII, estabelecia o equivalente das leis físicas para as populações humanas. Seu primeiro triunfo foi a construção de uma sistemática teoria dedutiva da economia política, que já estava bastante avançada por volta de 1789. A segunda delas, que em substância pertence a nosso período e está intimamente ligada ao romantismo, foi a descoberta da Revolução Histórica. Conferir também capítulo 13, parte 1 e 2. A ousada inovação dos racionalistas clássicos havia sido demonstrar que algo como leis logicamente compulsórias era aplicável à consciência e ao livre-arbítrio humano. As leis da economia política eram deste tipo. A convicção de que eram tão distantes do gostar e do desgostar quanto as leis da gravidade, com as quais eram constantemente comparadas, emprestava uma impiedosa certeza aos capitalistas do início do século XIX. E tendia a imbuir seus oponentes românticos em um antirracionalismo igualmente selvagem. Em princípio, os economistas, é claro, estavam certos, embora exagerassem muito a universalidade dos postulados sobre os quais se baseavam suas deduções. A capacidade de outras coisas permaneceram iguais e também, às vezes, suas próprias capacidades intelectuais. Se a população de uma cidade se duplica e o número de habitações não cresce, então, permanecendo as outras coisas iguais, os aluguéis devem subir, queiram ou não. Proposições deste tipo constituem a força dos sistemas de raciocínio dedutivo, criados pela economia política, principalmente na Grã-Bretanha, embora também em menor grau de intensidade nos velhos centros de ciência do século XVIII, a França, a Itália e a Suíça. Como vimos, o período que vai de 1776 a 1830 assistiu o triunfo desta economia política, vide capítulo 13, parte 1. Ela foi suplementada pela primeira apresentação sistemática de uma teoria demográfica, que pretendia estabelecer uma relação mecânica e virtualmente inevitável entre as proporções matemáticas dos aumentos de população e os meios de subsistência. O ensaio sobre a população, de Malthus, 1798, não era nem tão original nem tão indiscutível quanto seus defensores reivindicavam, no entusiasmo da descoberta de que alguém provara que os pobres deveriam permanecer sempre pobres e que a generosidade e a benevolência podiam fazê-los ainda mais pobres. Sua importância não está em seus méritos intelectuais, que foram moderados, mas nos direitos que ele fazia valer para um tratamento científico de um conjunto de decisões tão individuais e caprichosas quanto as decisões sexuais, consideradas como um fenômeno social. A aplicação de métodos matemáticos à sociedade deu mais um passo importante nesse período. Também aqui os cientistas de língua francesa lideravam a marcha, assistindo, sem dúvida, pela soberba atmosfera matemática da educação francesa. Assim, Adolphe Quetelet, da Bélgica, que, em sua marcante obra sobre o homem, de 1835, demonstrou que a distribuição estatística das características humanas obedecia a leis matemáticas conhecidas, do que deduziu com uma confiança considerada então excessiva a possibilidade de assimilar as ciências sociais e as ciências físicas, a possibilidade de uma generalização estatística sobre as populações humanas e o estabelecimento de firmes prognósticos sobre essa generalização haviam sido antecipadas pelos teóricos da probabilidade, o ponto de partida de Quetelet nas ciências sociais e por homens práticos que eram obrigados a confiar nela, como no caso das companhias de seguro. Mas Quetelet e o grupo de florescentes estatísticos contemporâneos, antropometristas e pesquisadores sociais aplicaram estes métodos a campos bem mais amplos e criaram o que ainda é a principal ferramenta matemática para a investigação de fenômenos sociais. Estes fenômenos nas ciências sociais foram revolucionários da mesma maneira que a química, seguindo os avanços já realizados teoricamente. Mas as ciências sociais também tiveram algo inteiramente novo e original a seu crédito, que por sua vez fertilizou as ciências biológicas e até mesmo as físicas, como no caso da geologia. Foi descoberta da história como um processo de evolução lógica, e não simplesmente como uma sucessão cronológica de acontecimentos. Os elos dessa inovação
com a Revolução Dupla são tão óbvios que não precisam ser explicados. Assim, o que veio a se chamar sociologia, a palavra foi inventada por Auguste Comte por volta de 1830, nasceu diretamente da crítica ao capitalismo. O próprio Comte, que normalmente é considerado o fundador daquela disciplina, começou sua carreira como secretário particular do primeiro socialista utópico, o Comte Saint-Simon, o mais formidável teórico contemporâneo em matéria sociológica. Karl Marx considerava sua teoria primordialmente como um instrumento para a mudança do mundo. A criação da história como uma matéria acadêmica talvez seja o aspecto menos importante dessa historiografia, das ciências sociais. É verdade que uma epidemia de historiadores tomou conta da Europa na primeira metade do século XIX. Raramente tantos homens se propuseram a interpretar seu mundo escrevendo relatos de muitos volumes a respeito do passado dos vários países, às vezes pela primeira vez. Karamzin na Rússia, Geiger na Suécia, Palak na Boêmia, são os fundadores da historiografia de seus países. Na França, o ímpeto para entender o presente através do passado era particularmente forte. E a própria Revolução logo se tornou um assunto intenso e partidários estudos de Thiers, Minet, Buonarroti, Lamartine e do grande Jules Michelet foi o período heróico da historiografia, mas sobreviveu muito pouco da obra de Guizot, Augustin Thierry e Michelet na França, do dinamarquês Niebuhr e do suíço Sismondi, de Hallam, Lingard e Carlyle na Grã-Bretanha, e de inúmeros professores alemães, exceto como documento histórico, como literatura ou, ocasionalmente, como registro de um gênio. Os resultados mais duradouros deste despertar histórico se deram no campo da documentação e da técnica histórica. Colecionar relíquias do passado, escritas ou não, se transformou em uma paixão universal. Talvez, em parte, fosse uma tentativa de salvaguardá-las contra os ataques do presente, embora o nacionalismo provavelmente fosse seu mais importante estímulo. Em nações até então adormecidas, os historiadores, os lexicográficos e os colecionadores de canções folclóricas foram muitas vezes os verdadeiros fundadores da consciência nacional. E foi assim que os franceses criaram sua École de Charles em 1821, os ingleses o Departamento de Registros Públicos em 1838, e os alemães começaram a publicar a monumental História Alemã em 1826, enquanto a doutrina de que a história devia se basear em escrupulosa avaliação dos documentos originais era lançada pelo prolífico Leopold von Ranke. Enquanto isso, como vimos no capítulo 14, os linguistas e os folcloristas produziam os dicionários fundamentais de seus idiomas e as coletâneas de tradições orais de seus povos. A inserção da história nas ciências sociais teve seus efeitos mais imediatos no direito, onde Frederic Carl von Savigny fundou a Escola Histórica da Jurisprudência, em 1815, no estudo da teologia, onde a aplicação de critérios históricos, notadamente no Leben Jesu de D.F. Strauss, horrorizava os fundamentalistas, mas especialmente em uma ciência totalmente nova, a filologia. Esta ciência também se desenvolveu primeiramente na Alemanha, que era de longe o mais vigoroso centro de difusão de estudos históricos. O fato de que Karl Marx fosse alemão não é meramente casual. O ostensivo estímulo para a filologia era a conquista de sociedades não europeias pela Europa. As investigações pioneiras de Sir William Jones em relação ao sânscrito em 1786 foram os resultados da conquista de Bengala pelos britânicos. A decifração dos hieroglíficos por Champollion, seu principal trabalho sobre o assunto foi publicado em 1824, foi o resultado da expedição de Napoleão ao Egito. A elucidação de Rawlinson da escrita cuneiforme refletiu a ubiquidade dos oficiais coloniais britânicos, mas, de fato, a filologia não se limitava à descoberta, descrição e classificação. Nas mãos de grandes eruditos alemães, principalmente como Franz Bopp e os irmãos Green, tornou-se a segunda ciência social propriamente dita, isto é, a segunda a descobrir leis genéricas aplicáveis a um campo aparentemente tão caprichoso como o da comunicação humana. A primeira foi a economia política. Porém, contrariamente às leis de economia política, as de filologia eram fundamentalmente históricas, ou melhor, evolutivas.
Seu fundamento foi a descoberta de que uma vasta série de idiomas, os indo-europeus, se relacionavam uns com os outros, ao que se acrescentou o fato evidente de que toda a língua europeia escrita tinha sido completamente transformada com o decorrer dos séculos e, presumivelmente, ainda estava sofrendo modificações. O problema não se constituía simplesmente em provar e classificar estas relações mediante comparação científica, tarefa que estava então sendo empreendida a fundo. Por exemplo, na anatomia comparada, por Cuvier. Era também e principalmente elucidar sua evolução histórica a partir do que deveria ter sido um ancestral comum. A filologia foi a primeira ciência que considerou a evolução como sua verdadeira essência. Desde logo teve sorte porque a Bíblia é relativamente silenciosa quanto à história das línguas, ao passo que, como sabem os biólogos e os geólogos, é muito explícita em relação à criação e à história primitiva do mundo. Consequentemente, o filólogo estava menos propenso a ser afogado pelas águas do dilúvio ou derrubado pelos obstáculos do Gênesis I do que seus infelizes colegas. Pelo menos a afirmação bíblica de que toda a terra usava a mesma língua e a mesma fala estava do seu lado. Mas a filologia também teve a sorte de que, de todas as ciências sociais, era a única que não lidava diretamente com seres humanos, que sempre se ressentem com a sugestão de que suas ações são determinadas por algo que não seja seu livre-arbítrio, mas que se ocupava de palavras, que não se ofendem por isso. Consequentemente, estava livre para enfrentar o que ainda é problema fundamental das ciências históricas, qual seja, como investigar e descobrir a origem da imensa variedade, frequentemente caprichosa, de indivíduos existentes na vida real, a partir do funcionamento de leis genéricas e invariáveis. Os filólogos pioneiros, na verdade, não avançaram muito quanto à explicação das mudanças linguísticas, embora o próprio Bopp já tivesse proposto uma teoria sobre a origem das inflexões gramaticais, mas, de fato, estabeleceram uma espécie de árvore genealógica para as línguas indo-europeias. Fizeram uma série de generalizações individuais a respeito das proporções relativas de mudanças nos diferentes elementos linguísticos, e algumas generalizações históricas de grande alcance, como a Lei de Green, que demonstrou que todas as línguas teutônicas sofreram certas alterações consonantais e, vários séculos mais tarde, um grupo de dialetos teutônicos sofreram uma outra mudança semelhante. Entretanto, durante aquelas explorações pioneiras, nunca duvidaram de que a evolução das línguas não era uma questão de estabelecer uma sequência cronológica ou registrar mudanças, mas que esta evolução devia ser explicada por leis gerais da linguística, análogas às leis científicas. Parte 4. Os biólogos e os geólogos tiveram menos sorte. Também para eles a história se constituía no principal problema, embora o estudo da Terra estivesse, através da mineração, intimamente ligado à química, e o estudo da vida, através da medicina, intimamente relacionado à fisiologia, e através da crucial descoberta de que os elementos químicos existentes nas coisas vivas eram os mesmos existentes na natureza inorgânica, a química. Porém, para o geólogo, os problemas mais óbvios envolviam a história. Por exemplo, a explicação da distribuição de terra e água, de montanhas e, acima de tudo, a formação de camadas terrestres. Se o problema histórico da geologia era o de como explicar a evolução da Terra, o do biólogo era duplo: como explicar a formação da vida desde o ovo, a semente ou o esporo, e como explicar a evolução das espécies. Ambos estavam unidos pela prova evidente dos fósseis, dos quais uma seleção particular podia ser encontrada em determinada camada terrestre e não em outra. Um engenheiro inglês, William Smith, descobriu, na década de 1790, que a sucessão histórica das camadas podia mais convenientemente ser datada pelos seus fósseis característicos, lançando luz assim sobre ambas as ciências por meio das operações de escavação da Revolução Industrial. O problema fora tão óbvio que já se haviam feito tentativas para criar teorias de evolução, notadamente para o mundo animal, pelo elegante zoológico, embora às vezes precipitado, Comte de Buffon, Les Époques de la Nature, 1778. Na década da Revolução Francesa, essas teorias ganharam terreno rapidamente. O reflexivo James Hutton, de Edimburgo, Teoria da Terra, 1795, e o excêntrico Erasmus Darwin, que brilhava na Sociedade Lunar de Birmingham,
e escrevia parte de sua obra científica em versos, Zoonomia 1794, publicaram teorias evolutivas bastante completas sobre a Terra, as plantas e a espécie animal. Laplace, em 1796, antecipado pelo filósofo Immanuel Kant, desenvolveu também uma teoria evolucionista do sistema solar. E Pierre Cabanis, mais ou menos na mesma época, considerou as próprias faculdades mentais do homem como produto de sua história evolutiva. Em 1809, Lamarck, na França, propôs a primeira teoria moderna e sistemática da evolução, baseada na herança de caracteres adquiridos. Nenhuma dessas teorias obteve triunfo. Na verdade, logo enfrentaram a apaixonada resistência dos Tories da Quarterly Review, cuja adesão à causa da revelação é tão decisiva. O que aconteceria ao dilúvio e à Arca de Noé? O que aconteceria com a distinta criação das espécies, para não mencionar o homem? Que iria acontecer, sobretudo, com a estabilidade social? Não só os simples sacerdotes e os menos simples políticos se preocupavam com essas perguntas. O grande Cuvier, fundador do estudo sistemático dos fósseis, Recherches sur les ossements fossiles, 1812, rejeitava a evolução em nome da providência divina. Seria melhor até mesmo imaginar uma série de catástrofes na história geológica, seguida por uma série de recriações divinas. Era difícil considerar a mudança geológica como distinta da mudança biológica, do que intrometer-se com a rigidez da Sagrada Escritura e de Aristóteles. O infeliz Dr. Lawrence, que respondeu a Lamarck propondo uma teoria quase darwiniana da evolução pela seleção natural, foi forçado pelo protesto dos conservadores a retirar sua obra História Natural do Homem de circulação. Ele havia sido suficientemente maturo para não só discutir a evolução do homem, mas também para enfatizar as consequências de suas ideias para a sociedade contemporânea. Sua retratação preservou seu emprego, assegurou sua carreira futura e perturbou para sempre sua consciência, que tranquilizava adulando os corajosos impressores radicais que, de tempos em tempos, publicavam ilegalmente sua obra incendiária. Só na década de 1830, quando a política dera outra guinada para a esquerda, foi que as amadurecidas teorias da evolução irromperam na geologia com a publicação da famosa obra de Lyell, Princípios da Geologia, que pôs fim à resistência dos netunistas, que sustentavam com a Bíblia que todos os minerais haviam surgido das soluções aquosas que em certa época cobriram a terra. Conferir Gênesis 1, 7, 9, versículo 7 e 9, e dos catastróficos que seguiam a desesperada linha de argumentação de Cuvier. Na mesma década, Schermerling, pesquisando na Bélgica, e Boucher de Perthes, que felizmente preferia seu hobby de arqueologia a seu cargo de diretor da alfândega de Abbeville, previram algo ainda mais alarmante, a descoberta dos fósseis do homem pré-histórico, cuja possibilidade havia sido acaloradamente negada. Mas o conservadorismo científico ainda foi capaz de rejeitar aquela terrível possibilidade, alegando a falta de provas definitivas, até a descoberta do homem de Neandertal em 1856. Não havia mais remédio do que aceitar que as causas agora em movimento tinham, no transcurso do tempo, transformado a Terra de seu estado primitivo para o presente estado. B. Que isto levara um tempo muito maior do que se podia deduzir das escrituras, e C. Que a sucessão de camadas geológicas relevava uma sucessão de formas animais que implicava uma evolução biológica. Bastante significativamente, os que aceitaram esta ideia prontamente e, na verdade, demonstraram o maior interesse no problema da evolução foram os autoconfiantes leigos radicais das classes médias britânicas, sempre com exceção do egrégio Dr. Andrew Urr, mais conhecido por seus hinos de louvor ao sistema fabril. Os cientistas foram lentos na aceitação da ciência. Este fato é menos surpreendente se nos lembrarmos de que a geologia era a única ciência desse período suficientemente cavalheiresca, talvez porque era praticada ao ar livre, de preferência em dispendiosas viagens geológicas, para ser seriamente estudado nas universidades de Oxford e Cambridge. A evolução biológica, entretanto, ainda engatinhava. Só bem depois da derrota das revoluções de 1848 foi que este explosivo assunto voltou a ser examinado. Mesmo então, Charles Darwin teve muito cuidado e ambiguidade ao manejá-lo. Até mesmo a investigação paralela da evolução, através da embriologia, diminuiu temporariamente.
Aqui também os primeiros filósofos especuladores alemães, como Johann Merkel de Hegel, tinham sugerido que durante o seu crescimento o embrião de um organismo recapitulava a evolução de sua espécie. Porém, esta lei biogenética, embora a princípio apoiada por homens como Hartke, que descobriu que os embriões de pássaros atravessam um estágio no qual tem guelras, foi rejeitado pelo notável von Baer, de Königsberg e São Petersburgo. A fisiologia experimental parece ter exercido uma grande atração sobre os investigadores das áreas eslavônias e bálticas, e esta linha de pensamento não foi revivida até o advento do darwinismo. Enquanto isso, as teorias da evolução tinham feito surpreendentes progressos no estudo da sociedade. Ainda assim, não devemos exagerar este progresso. O período da Revolução Dupla pertence à pré-história, e todas as ciências sociais, com exceção da economia política, da linguística e talvez da estatística. Até mesmo seu mais formidável empreendimento, a coerente teoria da evolução social de Marx e Engels era, nesta época, pouco mais que uma brilhante suposição publicada em um soberbo panfleto, ou usada como base para o relato histórico. A firme construção de bases científicas para o estudo da sociedade humana não teria lugar até a segunda metade do século. O mesmo ocorria nos campos da antropologia ou etnografia social, da pré-história, da sociologia e da psicologia. É importante o fato de que estes campos de estudo foram batizados em nosso período, ou de que reivindicações para considerar cada um deles como uma ciência peculiar, com suas características próprias, foram então formuladas. John Stuart Mill, em 1843, foi talvez o primeiro a reivindicar esse status para a psicologia. O fato de que as sociedades etnológicas especiais foram fundadas na França e na Inglaterra para estudar as raças do homem é igualmente significativo, como é a multiplicação de investigações sociais através de meios estatísticos e de sociedades estatísticas entre 1830 e 1848. Porém, as instruções gerais aos viajantes da sociedade etnológica francesa, que os compelia a descobrir o que as memórias dos povos têm preservado de suas origens, o que as evoluções têm significado em seu idioma ou costumes, em sua arte, ciência e riqueza, seu poder ou governo, através de causas internas ou de invasão estrangeira, não passam de um programa, embora profundamente histórico. De fato, o que importa a respeito das ciências sociais em nosso período são menos os seus resultados, embora se acumulasse um considerável material descritivo, do que sua firme predisposição materialista, expressa em uma determinação de explicar as diferenças sociais humanas em termos do meio ambiente, e seu comprometimento igualmente firme em relação à evolução. Em 1787 não havia Chavanes definido a nascente etnológica como Em 1787, não havia Chavan definido a nascente etnológica como a história do progresso dos povos em direção à civilização. Um obscuro subproduto deste desenvolvimento inicial das ciências sociais deve, contudo, ser mencionado rapidamente. As teorias da raça, a existência de diferentes raças, ou melhor, cores, de homens tinha sido muito discutida no século XVIII, quando o problema de uma criação única ou múltipla de homem preocupava também aos espíritos de reflexão. A fronteira entre monogenistas e poligenistas não era simples. O primeiro grupo reunia defensores da evolução e da igualdade humana, com homens que consideravam que, sobre este ponto, a ciência não era conflitante com a escritura. Os pré-darwinianos, Pritchard e Lawrence, ao lado de Cuvier. O segundo grupo incluía não só cientistas de boa-fé, mas também racistas e escravagistas provenientes do sul dos Estados Unidos. Estas discussões a respeito das raças produziram uma viva explosão de antropometria, principalmente baseada na coleção, classificação e medida de crânios, prática também encorajada pelo estranho hobby contemporâneo da frenologia, que tentava determinar o caráter a partir da configuração do crânio. Na Grã-Bretanha e na França, as sociedades frenológicas foram fundadas em 1823 e 1832, respectivamente, embora o assunto logo tenha sido abandonado pela ciência. Ao mesmo tempo, uma mistura de nacionalismo, radicalismo, história e observação do campo introduziram o igualmente perigoso tópico das permanentes características raciais ou nacionais na sociedade. Na década de 1820, os irmãos Thierry
Historiadores e revolucionários franceses tinham se lançado ao estudo da conquista normanda e dos gauleses, que ainda hoje se reflete na proverbial frase dos manuais escolares franceses, nos ancêtres de Gaulois e nos maços azuis de cigarros Gauloise. Como bons radicais, mantinham um ponto de vista de que o povo francês descendia dos gauleses, os aristocratas dos teutões que os conquistaram, argumentação que mais tarde seria usada com fins conservadores por etnógrafos de classe alta, como o conde de Gobineau. A crença de que uma linhagem racial específica sobrevivia, ideia defendida com compreensível zelo por um naturalista galês, Edwards, em favor dos celtas, se encaixava admiravelmente em uma época em que os homens pretendiam descobrir a romântica e misteriosa individualidade de suas nações para reivindicar missões messiânicas para elas, se fossem revolucionários, ou para atribuir sua riqueza e poderio a uma superioridade inata. Em troca, não demonstravam qualquer tendência a atribuir a pobreza e a opressão a uma inferioridade inata. Porém, para atenuar a responsabilidade destes homens, deve-se dizer que os piores abusos das teorias racistas ocorreram após o final desse período. Parte 5. Como podemos explicar estes desenvolvimentos científicos, como particularmente relacioná-los com as outras mudanças históricas da Revolução Dupla? É evidente que há correlações óbvias. Os problemas teóricos da máquina a vapor levaram o brilhante Sadi Carnot, em 1824, à mais fundamental percepção física do século XIX, as duas leis da termodinâmica, Reflexions sur la puissance motrice des fous. Embora não fossem as únicas aproximações do problema, o grande avanço da geologia e da paleontologia devia-se em grande parte ao zelo com que os engenheiros e construtores industriais retalhavam a terra e à grande importância da mineração. Não foi por acaso que a Grã-Bretanha se transformou no país geológico por excelência, instituindo um órgão nacional para a pesquisa geológica em 1836. A análise dos recursos minerais deu aos químicos inúmeros compostos inorgânicos para seu estudo. A mineração, a cerâmica, a metalurgia, as artes têxteis, as novas indústrias de iluminação a gás e de produtos químicos, assim como a agricultura estimularam seus trabalhos. E o entusiasmo da sólida burguesia radical britânica e da aristocracia Whig, não só em relação à pesquisa aplicada, mas também em relação aos ousados avanços no campo do conhecimento que assustavam a própria ciência oficial, é prova suficiente de que o progresso científico do nosso período não pode ser separado dos estímulos da Revolução Industrial. Do mesmo modo, as implicações científicas das revoluções francesas são evidentes na aberta ou dissimulada hostilidade à ciência, com que os políticos conservadores ou moderados encontravam o que consideravam as consequências naturais da subversão racionalista e materialista do século XVIII. A derrota de Napoleão trouxe uma onda de obscurantismo. A matemática era a algema do pensamento humano, dizia Lamartine. Respiro e ela se rompe. A luta entre uma combativa esquerda anticlerical e pró-científica, que em seus raros momentos de vitória havia erigido a maioria das instituições que permitiam aos cientistas franceses funcionar, e uma direita anticientífica que tudo fez para eliminá-las, continua desde então. Com isso, não queremos dizer que, na França ou em outros países, os cientistas fossem particularmente revolucionários. Alguns deles o eram, como o jovem Évariste Galois, que se lançou a barricadas em 1830, sendo perseguido como rebelde e morto em um duelo provocado por fanfarrões políticos com a idade de 21 anos, em 1832. Gerações de matemáticos se têm alimentado das profundas ideias de que ele escreveu febrilmente durante aquela que sabia ser a última noite de sua vida. Por outro lado, alguns foram francamente reacionários, como o legitimista Cauchy, embora por razões óbvias a tradição da escola politécnica de que era o orgulho fosse militantemente antimonarquista. Provavelmente, a maioria dos cientistas permaneciam à esquerda moderada durante o período pós-napoleônico, e alguns especialmente nas novas nações ou nas comunidades até então apolíticas, foram forçados a aceitar importantes cargos políticos, notadamente os historiadores, os linguistas e os cientistas, com óbvias ligações com movimentos nacionais. Palaki se tornou o principal porta-voz dos tchecos, em 1848. Os 7 professores universitários de Göttingen,
que assinaram uma carta de protesto em 1837, se transformaram em figuras nacionais, e o Parlamento de Frankfurt, durante a Revolução Alemã de 1848, era notoriamente uma assembleia de professores universitários e de altos servidores civis. Por outro lado, em comparação com os artistas e filósofos, os cientistas, especialmente os cientistas naturais, demonstravam um grau muito baixo de consciência política, a menos que seus estudos ou experiências exigissem outra coisa. Fora dos países católicos, por exemplo, demonstravam uma capacidade notável para combinar a ciência com uma tranquila ortodoxia religiosa que surpreende o estudioso da era pós-darwiniana. Tais derivações diretas explicam algumas coisas sobre o desenvolvimento científico entre 1789 e 1848, mas não muito. Os efeitos indiretos de acontecimentos contemporâneos foram claramente mais importantes. Ninguém podia deixar de notar que o mundo estava se transformando mais radicalmente nesta era do que em qualquer outra anterior. Nenhuma pessoa que usasse o raciocínio poderia deixar de estar atemorizada, abalada e mentalmente estimulada por essas convulsões e transformações. Quase não surpreende que os padrões de pensamento derivados das rápidas mudanças sociais, das profundas evoluções, da substituição sistemática de instituições tradicionais e costumeiras por inovações racionalistas radicais resultaram aceitáveis. É possível ligar este visível aparecimento da revolução com a presteza dos matemáticos antimundanos em romper com as eficientes barreiras do pensamento até então existentes? Não podemos assegurá-lo, embora saibamos que a adoção de novas linhas revolucionárias de pensamento é normalmente evitada não por sua dificuldade intrínseca, mas por seu conflito com tácitas suposições sobre o que é ou não natural. O próprio termo número irracional para números com V elevado, ou números imaginários para números com V elevado, indicam a natureza da dificuldade. Uma queda que decidimos que não são nem mais nem menos racionais ou reais do que quaisquer outros. Tudo fica claro. Porém, pode ser necessária toda uma era profunda de transformação para encorajar os pensadores a tomar tais decisões, e assim as variáveis complexas ou imaginárias em matemática, tratadas com confusa preocupação no século XVIII, só alcançaram sua plenitude depois da Revolução. Deixando a matemática de lado, era de se esperar que os padrões retirados das transformações da sociedade tentariam os cientistas em campos aos quais tais analogias pareciam aplicáveis. Por exemplo, para introduzir os dinâmicos conceitos de evolução em conceitos até então estáticos. Isso poderia ocorrer diretamente ou por intermédio de alguma outra ciência. Assim, o conceito da Revolução Industrial, fundamental para a história e para a maior parte da economia moderna, foi introduzido na década de 1820 como algo análogo ao da Revolução Francesa. Charles Darwin produziu o mecanismo da seleção natural por analogia com o modelo de competição capitalista, que tomou de Malthus. A luta pela existência. A voga pela teoria catastrófica em geologia também pode dever-se em parte à familiaridade daquela geração com as violentas convulsões da sociedade. Contudo, fora das ciências mais claramente sociais, não há por que dar muito peso a estas influências externas. O mundo de pensamentos é, até certo ponto, autônomo. Seus movimentos, por assim dizer, se produzem dentro da mesma longitude de uma onda histórica que os movimentos de fora, mas não são simples ecos destes. Assim, por exemplo, as catastróficas teorias da geologia também se deveram, em parte, à insistência protestante, especialmente calvinista, na onipotência arbitrária do Senhor. Tais teorias foram, em grande parte, monopólio dos trabalhadores protestantes, tão distintos dos católicos ou agnósticos. Se no campo da ciência se produzem movimentos paralelos aos de outros campos, não é porque cada uma delas possa conectar de maneira simples a um aspecto correspondente da política ou da economia. Ainda assim, as ligações difíceis de serem negadas, as principais correntes do pensamento geral em nosso período têm sua correspondência no especializado campo da ciência, o que nos habita é estabelecer um paralelismo entre as ciências e as artes, ou entre ambas e as atitudes político-sociais. Assim, o classicismo e o romantismo existiram também nas ciências e, como já vimos, cada um se ajustava a um enfoque particular da sociedade humana. A adequação do classicismo ou, em termos intelectuais, o universo newtoniano, racionalista e mecanicista do iluminismo.
com o ambiente do liberalismo burguês e do romantismo, ou, em termos intelectuais, a chamada filosofia natural, com seus oponentes, é, obviamente, uma supersimplificação e se rompe por completo depois de 1830. Ainda assim, representa um certo aspecto da verdade, até que a ascensão de teorias como o socialismo moderno tivessem firmemente ancorado o pensamento revolucionário ao passado racionalista, conferir capítulo 13. Ciências tais como a física, a química e a astronomia marcharam com o liberalismo burguês franco-britânico. Por exemplo, os revolucionários plebeus do ano 2 estavam inspirados por Rousseau e não por Voltaire, e suspeitavam de Lavoisier, a quem executaram, de Laplace, não só devido às suas ligações com o velho regime, mas por razões semelhantes àquelas que levaram o poeta William Blake a denunciar Newton, o que, reciprocamente, a história natural era adequada, pois representava a estrada para a espontaneidade da verdadeira e incorruptível natureza. A ditadura jacobina, que dissolveu a Academia Francesa, fundou nada menos que 12 cadeiras de pesquisa no Jardins des Plantes. Da mesma forma ocorreu na Alemanha, onde o liberalismo clássico era fraco, conferir capítulo 13. Uma ideologia científica rival à clássica, a filosofia natural foi mais popular. É fácil subestimar a filosofia natural porque ela entra em conflito com o que vimos acertadamente considerado como ciência. A filosofia natural era especulativa e intuitiva, buscava expressar o espírito do mundo ou da vida, da misteriosa união orgânica de todas as coisas com as demais, e de muitas outras coisas que resistiam a uma precisa aferição quantitativa ou a uma clareza cartesiana. De fato, estava em aberta revolta contra o materialismo mecânico, contra Newton e às vezes contra a própria razão. O grande Goethe gastou uma considerável quantidade do seu precioso tempo tentando desmentir a ótica de Newton, pela simples razão de que não se sentia feliz com uma teoria que deixava de explicar as cores pela interação dos princípios de luz e da escuridão. Uma aberração de tal ordem nada causaria senão dolorosa surpresa na escola politécnica, onde a persistente preferência dos alemães pelo confuso Kepler, com sua carga de misticismo, em detrimento da lúcida perfeição dos princípios, era incompreensível. O que se poderia compreender dessa passagem de Lorenz Orken? Citação. A ação ou a vida de Deus consiste em manifestar-se e contemplar-se eternamente na unidade e na dualidade, dividindo-se externamente e ainda assim permanecendo uno. A polarização é a primeira força que aparece no mundo. A lei da causalidade é uma lei de polarização. A causalidade é um ato de geração. O sexo está enraizado no primeiro movimento do mundo. Em tudo, portanto, há dois processos, um individualizados, vitalizante, e o outro universalizador, destrutivo. O que fazer com tal filosofia? A tal incompreensão de Bertrand Russell em relação a Hegel, que operava nestes termos, é um bom exemplo da resposta do racionalista do século XVIII a esta pergunta retórica. Por outro lado, o débito que Marx e Engels reconheceram ter francamente com a filosofia natural nos adverte que não se pode considerá-la como simples verborragia. A verdade é que exercia certa influência e produziu não só um esforço científico. Lorenz Orken fundou a liberal Deutsche Naturforschungsversammlung e inspirou a Associação Britânica para o Progresso da Ciência, mas também resultados frutíferos. A teoria celular em biologia, muito da morfologia, embriologia, filologia e muito do elemento histórico e evolutivo em todas as ciências foram primordialmente de inspiração romântica, mas até mesmo em seu campo predileto, a biologia, o romantismo teve finalmente que ser substituído pelo frio classicismo de Claude Bernard, fundador da fisiologia moderna. Por outro lado, mesmo nas ciências físico-químicas que continuaram a ser fortaleza do classicismo, as especulações dos filósofos naturais sobre assuntos tão misteriosos como a eletricidade e o magnetismo trouxeram importantes avanços. Em Copenhague, Hans Christian Ørsted, discípulo do nebuloso Schelling, buscou e encontrou a ligação entre ambas as forças quando demonstrou o efeito magnético das correntes elétricas em 1820. Ambas as tentativas de aproximação às ciências de fato se misturavam, mas quase nunca se fundiam. Nem mesmo em Marx, que conhecia perfeitamente as origens intelectuais de seu pensamento. No todo, o caminho romântico serviu como um estímulo para novas ideias e pontos de partida, que foram posteriormente e mais uma vez abandonados pela ciência, mas em nosso período não pode ser desprezado.
Se não pode ser menosprezado como um estímulo puramente científico, menos ainda pode sê-lo pelo historiador de ideias e opiniões, na medida em que até mesmo as ideias falsas e absurdas são fatos e forças históricas. Não podemos subestimar um movimento que captou e influenciou jovens do mais alto calibre intelectual, como Goethe e Hegel e o jovem Marx. Podemos simplesmente buscar compreender a profunda insatisfação com o clássico ponto de vista franco-britânico do século XVIII a respeito do mundo, cujos grandes empreendimentos na ciência e na sociedade foram inegáveis, mas cujas estreiteza e limitações foram também terrivelmente evidentes no período das duas revoluções. Estar consciente destes limites e buscar, frequentemente, através da instituição e não da análise, os termos com que se poderia constituir um quadro mais satisfatório no mundo não era realmente construí-lo. Nem as visões de um universo evolutivo, interligado e dialético, que os filósofos naturais expressavam, eram provas ou mesmo formulações adequadas. Porém, refletiam problemas reais, até mesmo problemas reais das ciências físicas, que antecipavam as transformações e ampliações do mundo das ciências que vieram a produzir nosso moderno universo científico. A seu modo, refletiam também o impacto da revolução dupla, que não deixou qualquer aspecto da vida humana inalterado.